A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem sim. Eu sou o pastor Heraldo. Nós vamos aqui então para mais uma IBD em Foco. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, lição de número 9. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o tema prestando contas do que recebeu, aqui a famosa parábola dos talentos, né? Nós vamos ver aqui no nosso texto de referência, um texto bastante longo, mas eu peço que você faça essa leitura aí, juntamente com os seus jovens, para a gente poder destacar algumas informações importantes para a gente usar depois, no decorrer da lição, tá? Verso 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Então, é um homem que está eh, indo de um lugar para o outro, está viajando, e era costume na época eles contratarem contadores, pessoas que entendiam de finanças, para poder deixar aqueles bens, que geralmente era ouro, prata, eram bens que você conseguia juntar e guardar num local só, para que eles pudessem ali, enquanto ele se ausentava, essas pessoas pudessem guardar esses bens dessa pessoa que estaria fazendo essa viagem. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um, segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então, atente para isso. Cada um recebeu conforme a capacidade. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Eu grifei aqui, destaquei a palavra granjear. Granjear aqui, nesse sentido, é a pessoa que vai usar todas as suas habilidades, toda a sua experiência para fazer esse dinheiro multiplicar, para fazer esse ouro, essa prata, seja qual for o tipo de talento que ele está ali na mão, para fazer esses valores que ele recebeu em mão multiplicar. Então, eu tenho uma habilidade com empreendedorismo, eu vou empreender. Eu tenho habilidades com investimentos, eu vou investir. Então, eu vou usar as habilidades que eu tenho para poder granjear, para poder fazer com que esses valores multipliquem-se, tá? Mas o que recebera um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui ele, em vez de granjear, usar, não está dizendo que ele não tinha capacidade, porque a gente viu no versículo de número 15 que a cada um foi dado o talento conforme a sua capacidade. Então esse homem tinha capacidade de granjear. O problema é que ele aqui não vai granjear. Ele vai preferir enterrar o dinheiro, os talentos ali na terra. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Ou seja, ele usou toda a sua capacidade para fazer uma multiplicação e conseguiu dobrar esse valor. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. E chegando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Então ele usou as habilidades conforme a capacidade e também multiplicou por 2, ou seja, dobrou aquele valor daquele homem. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ou seja, ele não perdeu, digamos assim, né? Porque como era ouro e prata, não perdia valor como é hoje, né? Se você guardar uma quantidade de dinheiro, 100 mil reais, você pega 100 mil, coloca debaixo do colchão, daqui a um ano esse dinheiro já não vale mais 100 mil reais, perdeu para a inflação. Como era ouro e prata, esses valores não perdiam, mas ele não multiplicou, ele só manteve o que o seu senhor tinha dado para ele. Verso 26, ele vai responder da seguinte forma: Porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo,
Sabia que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. O mínimo que esse administrador poderia ter feito era pegar aquele talento, aqueles valores e colocado na mão de banqueiros que eram homens da época que pegavam e pagavam a juros. Então é como se fosse hoje pessoas que fazem investimento, né? Então você coloca ali numa corretora de investimentos, aí essa corretora de investimento vai te dar, após algum tempo, um retorno do seu valor mais um pouquinho de juros de investimento. Era mais ou menos isso que ele deveria ter feito no mínimo. Ele não usaria nenhuma das suas habilidades, ele não precisaria gastar tempo, esforço para granjear, para fazer o dinheiro multiplicar. Ele só poderia ter colocado já na mão de um banqueiro que já seria mais prudente do que ter enterrado na terra. E como consequência disso, verso 28, tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. A introdução diz a parábola dos talentos, dos 10 talentos, nos ensina que devemos agir com responsabilidade, comprometimento e diligência em tudo aquilo que o Senhor nos deu. E aí, quando a gente fala assim, tudo que o Senhor nos deu, tudo mesmo, gente, é tudo mesmo, literalmente. É os bens materiais, família, talentos para trabalhar na vida secular e os talentos e dons para trabalhar na obra do Senhor. Tudo isso faz parte do que Deus nos deu. Tem muita gente que espiritualiza tudo. Então, para ele só vale as coisas espirituais relacionadas à igreja. Mas aqui nós estamos englobando tudo. A administração da família. Às vezes eu sou um excelente pastor, mas perdi minha família. Às vezes eu sou um excelente pai de família, mas perdi a igreja. Então a gente não pode ser demasiadamente bom numa coisa e ruim em outra. A gente precisa ter esse tempero e esse cuidado em administrar tudo que o Senhor nos deu. Tá? E aqui o tópico primeiro diz a responsabilidade delegada. Jesus nos conta a parábola dos 10 talentos ao fazer uma comparação com o reino de Deus, em que um homem, antes de viajar, confia seus bens a 3 servos antes de se ausentar de sua pátria. E a gente lê um pouco sobre isso aqui, a gente vê que era um costume da época normal. Um homem que tinha muitas posses, ele ao viajar, ao ele ir fazer um novo empreendimento, ele pegava ali os seus bens ali, que geralmente eram ouro, prata, joias, e colocava na mão de outras pessoas capacitadas. Ele não deu para pessoas incapazes. Ele deu esses valores para pessoas capazes. Então, cada um de nós temos essa capacidade. Alguns um pouco menor, outros muita capacidade. Mas o fato é que todos nós temos capacidade de administrar as coisas que o Senhor nos deu. E eu repito aqui, a gente não espiritualiza. A gente não coloca só as coisas da igreja, a gente coloca tudo. Às vezes você tem um talento muito grande no trabalho secular. Você é uma pessoa que tem uma vocação empreendedora, de abrir empresas, de abrir negócios. E através dos seus negócios, através das suas empresas, Deus poderia estar te usando para beneficiar obras missionárias, por exemplo. Às vezes um missionário não tem essa capacidade empreendedora, mas tem a vocação de ir ao campo missionário, está lá, labutando dia a dia, mas ele não tem condição financeira. Então você, com a sua capacidade empreendedora, investe nesse missionário que foi. Então a obra de Deus é feita dessa forma. Então os meus talentos eu posso usar nas áreas em que Deus me permitiu usar, porque todas as coisas pertencem a Ele, para a glória do seu nome. 1.1, o Senhor que fez uma viagem. As viagens nos tempos antigos eram cercadas de incertezas e devido às instabilidades climáticas sobre as viagens marítimas ou mesmo as terrestres, como seus desafios de percursos, não se podia planejar uma agenda de forma precisa. Isso dificultava os proprietários e negociantes quanto à supervisão em outras regiões. Os ricos dependiam de contadores instruídos para multiplicar seu capital financeiro. Esses poderiam ser tanto livres como escravos. A comparação aqui se faz pela semelhança com que Cristo foi ao Pai e não deixou estabelecida uma data de retorno. Então ele deixou os bens com seus servos, que a gente vai ver aqui que podem ser escravos também, literalmente, deixou com eles mais homens capazes, homens capacitados,
e vai se ausentar por um tempo. Da mesma forma é o Senhor. O Senhor nos deu capacidade, o Senhor nos deu família, o Senhor nos deu trabalho, o Senhor nos deu uma igreja, o Senhor nos deu dons e talentos, sejam espirituais, sejam materiais, e se ausentou. E um dia Ele vai fazer com que a gente venha prestar contas a Ele de tudo aquilo que a gente fez, seja no reino de Deus no sentido mais espiritual, seja no reino de Deus no sentido mais natural, né? Com a nossa família, o nosso trabalho, a nossa comunidade, os vizinhos que nos cercam, tudo isso importa para Deus. Muitas das vezes a gente espiritualiza as coisas e leva tudo só para dentro das quatro paredes de uma igreja, mas tudo para Deus faz sentido. Às vezes o nosso vizinho, às vezes o nosso colega de trabalho, tudo isso Deus nos deu talento para saber trabalhar com essas pessoas para a glória do nome de Jesus. Em ponto 2, a repartição dos talentos. Ao sair em viagem, o senhor entrega nas mãos de seus empregados uma quantia considerável para sua administração. No grego, estes servos eram, na verdade, escravos, ou doulos, e recebiam talento de acordo com as suas capacidades. Eles receberam 5, 2 e 1 talento, respectivamente. James Strong ressalta que o talento valia 1.000 denários, né? 1.000 denários é como se fosse um dia de trabalho, né? E um talento de prata pesava 45 quilos e de ouro 91 quilos. Se fôssemos fazer uma atualização de valores, um talento equivaleria aproximadamente a 2 anos e 7 meses do que um trabalhador simples receberia. Hoje, ou seja, um valor considerável. Eu fiz aqui as contas baseada nesta informação que a revista está trazendo, ok? Baseada nessa informação e o salário mínimo atual. Se a gente for considerar essa informação e o salário mínimo atual, daria mais ou menos R$ 43.700, trazendo aqui para o real. Eu confesso que eu já vi outros estudos que falam de números muito superiores a esse valor, tá? Então, se fosse para mim levar essa informação para os alunos, eu levaria, que a revista está falando isso, mas baseado em outros estudos, porque há uma certa divergência em relação a que talento ele está falando, se é talento de ouro, talento de prata. Considerando o talento de ouro, que era o mais precioso da época, a gente vai considerar aqui que vai passar da casa do R$ 1.000.000, tá? Então, essa é a cifra que eu mais acho que está mais próxima da realidade. Nós vamos imaginar aqui mais ou menos R$ 1,5 milhão cada talento. Então, se é um talento, R$ 1,5 milhão, 2 talentos, mais ou menos R$ 3 milhões, 5 talentos, mais ou menos R$ 7 milhões, mais ou menos. Eu acreditaria nessa cifra, nesses números, tá? Para a gente levar para os alunos apenas como curiosidade. Se você quiser fazer uma pesquisa rápida aí, você vai ver que os valores variam muito, né? De canal para canal ou de pesquisador para pesquisador. Eu fiz essa pesquisa e é o número que eu mais acredito é que passa da casa dos milhões. A questão do talento é um valor considerável, um valor alto. Eu acredito que R$ 43.700 é um valor abaixo, é muito baixo para uma pessoa que está deixando todos os seus bens ali com aqueles homens. Então, se você considerar que todos os bens daquele homem são 5 mais 2 mais 1, são 8 talentos. Então, 8 vezes 4, 32, dariam R$ 300.000. Eu acharia muito pouco um homem da época rico, um comerciante rico da época ter apenas mais ou menos R$ 300.000 e isso ser toda a sua fortuna, né? Então a gente pode considerar que isso passava da casa, se juntar todos esses talentos, vai passar da casa dos R$ 10 milhões. Aí sim eu creio que é um valor considerável para a gente trabalhar aqui, tá bom? Mas a revista trouxe esse valor. Aí, se você quiser traspassar esse valor e levar algum outro para fazer um comparativo, igual eu estou fazendo aqui, é válido só para acréscimo de informação, ok? O tópico de número 2, confiança estabelecida. Após receberem seus talentos do seu senhor, os servos agem por conta própria, com autonomia, administrando da sua forma os bens delegados a eles. Ou seja, por que eles tinham que ter essa autonomia? Porque eles vão usar agora as suas capacidades. Então, tem gente que nasceu assim, que Deus deu a eles capacidade de empreender. Tem outros que têm capacidade de investir. Tem outros que têm capacidade de criar coisas novas, de criar ferramentas, ou seja, inventar tecnologias. Então, baseado no que Deus deu a essas pessoas como talentos,
Elas vão pegar aqueles recursos e, através desses recursos, vão ganhar mais recursos para que, quando o senhor dele voltar, ele tenha que devolver os recursos originais multiplicados. Essa é a ideia. Então, no reino de Deus é a mesma forma. Eu recebi um talento, por exemplo, para, digamos, cantar. Então eu posso simplesmente cantar, posso me apresentar na igreja todo domingo à noite. Ou eu posso usar esse dom, esse talento que Deus me deu para louvar ao Senhor na igreja, para louvar ao Senhor lá no meu trabalho, para criar canções e fazer um canal aqui no YouTube para gravar música para outros cantores famosos, para fazer clipes, para gravar canções que vão sair em músicas no cinema. Eu posso fazer com que isso venha a virar uma coisa muito grande. Ou eu posso me acomodar e me contentar em cantar somente em casa. É um talento que eu tenho e eu guardei para mim. Eu canto só em casa, ninguém nunca sabe que eu tenho a voz boa, ninguém nunca soube que eu tenho a voz bacana, porque eu canto só na minha casa e tá bom demais. Então cada um vai ter, conforme a sua capacidade, que administrar o dom e o talento que o Senhor deu a essa pessoa. 2.1, a distribuição aos seus servos. Jesus afirma que tanto o primeiro quanto o segundo servo começaram a negociar e granjear outros talentos. A palavra negociar, do grego ergozamat, pode ser traduzida por trabalhar arduamente, labutar, empenhar-se, fazer negócios. A multiplicação dos talentos não se deu através de algo natural, mas a partir de um trabalho intenso e severo que exigiu dos servos dedicação e esmero. O apóstolo Paulo afirma que o salário do trabalhador não é um presente, mas é um direito por causa do trabalho que realizou. Da mesma forma, somos nós. Quando cremos naquele que nos justifica, a fé nos é dada por justiça, assim como Deus fez com Abraão. Ou seja, eu tenho talento que foi me dado na minha mão para administrar. Mas esse talento, só o fato dele estar aqui na minha mão, não quer dizer que ele vai se automultiplicar, né? Não é o fato de eu ter aqui R$ 1 milhão na minha mão que esse valor aqui vai se multiplicar. Pelo contrário, ele pode até perder valor, como hoje, por causa da inflação, os valores que a gente tem em mãos, eles vão perdendo valores. Então, a partir do que o Senhor me deu, eu tenho que usar esforço, sabedoria, dedicação, vocação, empenho, esmero. Há quem diga que uma pessoa, quando ela se destacou ali, seja cantando, seja pregando, seja liderando, há quem diga que mais ou menos 90% daquilo foi transpiração, ou seja, a pessoa teve que suar a camisa, a pessoa teve que labutar, trabalhar aquilo, e 10% inspiração. Então pense nisso, o Senhor te deu coisas para você fazer e você acredita que porque você é talentoso, aí só de ficar parado, só de estar aqui já vai acontecer alguma coisa. Não, não é porque o Senhor nos deu um talento, não é porque a gente tem habilidades que a gente não vai ter que labutar, fazer a nossa parte, se empenhar em fazer com que esse dom se multiplique, para que essa área de atuação não fique restrita a um nicho específico, mas que isso atinja várias camadas da sociedade. Glórias a Deus. E o tópico 2.2, a atitude dos servos. Enquanto dois servos trabalharam com afinco para multiplicar seus talentos, um enterrou a quantia deixada em suas mãos, um dos meios mais seguros na antiguidade e menos lucrativo de proteger seu patrimônio. Era enterrá-lo, tendo em vista que seria melhor investir o dinheiro nos bancos. Atualmente ainda se descobrem tesouros que foram enterrados em tempos remotos. Nesse caso, a atitude do servo de enterrar a quantia foi caracterizada por medo e desleixo, pois era inconcebível para o administrador nos tempos antigos receber tal quantia e não investir. Deus não nos estabeleceu como tímidos e covardes, mas Deus o espírito de fortaleza e ousadia. E eu ouso dizer, e talvez essa lição é muito propícia para a gente usar essa palavra para os nossos jovens. E a gente ousa dizer que a nossa geração atual, que esse povo atual que serve a Deus, é a geração que mais está enterrando seus dons e talentos. Eu me lembro que na minha época, jovens da minha faixa etária dos 20 aos 30 anos, na época que eu era solteiro, me casei com 28, então jovens da minha faixa etária ali entre os 20 e os 28 anos,
foi a época que eu estava solteiro na igreja, a gente tinha líderes jovens, obreiros jovens, pregadores jovens, professores de escola dominical jovens. A gente, na época, tinha uma forma aqui de separar os líderes de departamento, era através de eleição. A gente fazia uma eleição e a igreja votava naqueles nomes, né? Antigamente era assim na nossa igreja. E pasmem vocês, a gente tinha muitos jovens concorrendo às vagas de superintendente, às vagas de líder de jovens, de líderes de adolescentes, líder de evangelismo. Muitos jovens concorriam para granjear ali um cargo na igreja, né, nessas diversas áreas que estava tendo eleição. E hoje, a gente percebe que essa nossa geração atual muito despreocupado, digamos assim, com as coisas de Deus, né? Muitos desleixados, muito apáticos com as coisas de Deus, sempre sem tempo, sempre sem força, sempre sem ânimo, sempre sem vontade, sempre sem nada, sabe? Sempre parece que o tempo dele é tão corrido, mas ao mesmo tempo a gente percebe que não produz praticamente nada e a gente precisa tomar cuidado. É uma geração que tem muita coisa para fazer, Jesus está às portas, mas infelizmente é uma geração também que tem enterrado seus dons e talentos e tem empurrado para o canto, né, para o armário, tem guardado ali os seus dons e talentos. Pessoas que cantam, pessoas que pregam, pessoas que têm habilidades maravilhosas de lidar com gente, lidar com coisas, mas infelizmente estão enterrando seus dons e talentos. Essa é uma lição propícia para a gente também trazer essa exortação ao coração da nossa juventude para que eles venham despertar enquanto é tempo, né? Tópico de número 3, o retorno do Senhor. Assim como tinha prometido, aquele Senhor voltou para a sua terra e solicitou a prestação de contas de seus servos. Por que que precisamos despertar? Porque o Senhor voltará e a prestação de contas será real. 3.1 A prestação de contas. Por mais que se delongasse em sua viagem, chegou o dia do retorno do Senhor à sua propriedade. Com isso, também a prestação de contas com seus servos. Os servos que multiplicaram os talentos foram recebidos com alegria e honrados, enquanto que o servo negligente foi enviado para a prisão. É uma honra poder servir a Deus e por ele ser usado em sua obra. Fomos chamados para multiplicar seu reino com nossas aptidões e proficiências, e não para sermos ociosos. Que possamos utilizar nossos dons e talentos na obra, a fim de glorificarmos a Deus e na prestação de contas com ele sermos aprovados. Nunca nós precisamos de mão de obra como esses dias para a igreja do Senhor. Nunca nós precisamos tanto. Por quê? Justamente por aquilo que eu falei na minha fala anterior. Porque muitos estão se escondendo e está sobrecarregando para outros. E o fato de eu me sobrecarregar não quer dizer que a obra do Senhor está avançando com qualidade. Às vezes está avançando, mas poderia estar avançando com mais eficácia, com mais eficiência, se a gente redistribuísse melhor essas funções, delegasse melhor essas obrigações que nós temos para com a igreja. Eu sou pastor de igreja e eu sei que eu estou falando. A gente na igreja, às vezes, tem pessoas que têm que acumular vários cargos. Ao mesmo tempo que ele é líder de jovens, ele é professor de escola dominical, ele é um obreiro da igreja, ele é porteiro da igreja, também é um dos líderes de casais, aí ele ao mesmo tempo é o que evangelismo, ao mesmo tempo é ele que cuida da secretaria, da tesouraria da igreja, ele vai acumulando um monte de cargo, por quê? Porque um monte de gente na igreja não está nem aí para aquilo que está acontecendo. E isso eu estou falando só das coisas envolvendo a igreja. Imagina coisas que a gente poderia estar fazendo fora, né? Evangelismo, missões, obras sociais e etc, etc. Estão todas muito precariamente sendo desenvolvidas porque sobrecarrega muitas pessoas, estão sobrecarregadas, enquanto outras estão deitadas eternamente em berço esplêndido. Mas vai voltar o Senhor e haverá prestação de contas daquilo que a gente fez ou deixou de fazer com os talentos dele. 3.2 A recompensa pela fidelidade. Não podemos agir de forma irresponsável, devemos nos comprometer com a obra de Deus,
pois se nós não fizermos isso, Deus levantará outra pessoa para realizar a obra designada por ele. Da mesma forma como Mardoqueu disse à rainha Esté, porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Os servos que agiram de forma diligente foram recompensados pelo seu senhor. Eles agiram com responsabilidade, esmero e fidelidade. Assim será conosco também, que acreditamos que um dia nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltará para resgatar sua igreja santa e imaculada e nos recompensará eternamente. Aí existem vários questionários na internet, a gente pode pegar um da internet, de teste de vocação. E aí a gente pode levar também para os jovens preencher esse teste de vocação. E aí eles vão descobrir qual é a área de atuação deles. Porque às vezes a gente está fazendo uma coisa que não é a nossa área de atuação. A gente está fazendo por dó, a gente está fazendo por carência, a gente está fazendo por necessidade, mas não por causa de um dom e vocação nossa. Então é importante que também a gente possa direcionar essa juventude, digamos assim, apresentar para eles esses testes vocacionais. Tem muitos sites que fazem isso, muitos. Você pode até levar o seu computador com a internet e fazer com eles ali na hora. Se não for uma turma muito grande, dá para fazer você teste vocacional com eles e de repente eles descobrem que o teste dessa pessoa é com a música e ele está se envolvendo com, sei lá, enfim, pregação. Às vezes o dom dessa pessoa é evangelismo, né? A pessoa que sabe falar bem, ele sabe se relacionar com outras pessoas. Era para ele estar no evangelismo, mas ele está lá no meio dos músicos, está tocando instrumento, está na área errada. Então a gente precisa direcioná-los, despertar esses dons e essa vocação neles, para que eles possam entender que a partir daquilo que o Senhor deu, eles têm que multiplicar. É uma obrigação essa multiplicação. Por último, e não menos importante, há uma, há uma história que se conta de um determinado pastor que ele, chegando lá no céu, e ele chegou todo empolgado, já fazendo digamos assim, um relatório de tudo aquilo que ele tinha feito, e foi apresentando para o Senhor quantidade de almas que ele tinha ganhado, muita coisa que ele tinha feito. E o Senhor o repreendeu ali nesse sonho, nessa visão, e disse assim: você foi negligente para com o que eu te dei. E ele falou assim: não, mas como assim? Eu fui pastor de igreja, eu ganhei muitas almas, eu fiz muita coisa para o Senhor e tal, tal, tal. Aí o Senhor disse para ele: eu não te dei talento para você ser pastor de igreja. O talento que eu te dei foi para você empreender, você era um empreendedor. E através do seu empreendedorismo, através das empresas que você ia abrir, você ia ser um mantenedor de missionários. E cada missionário que você deixou de manter, cada obra de social que você deixou de ajudar, com os talentos que você não multiplicou, que era no empreendedorismo, abrindo empresas, ganhando valores monetariamente falando, você negligenciou essa obra e muitos missionários pereceram. Muitas obras missionárias deixaram de existir, não chegaram nem a existir, por causa que você foi se envolver com uma coisa que não era sua. E da mesma sorte também, a gente pode então ter digamos assim, uma contrapartida, né? Às vezes alguém que se envolveu muito com empreendedorismo, abriu até empresas, sabe? É uma pessoa que ganhou muito dinheiro, mas aí o Senhor vai o cobrar também, dizendo, não era para você ter feito isso. Embora você poderia ter aberto, mas essa não era a sua principal área de atuação. Eu queria você como pastor de igreja, eu queria você como missionário, eu queria você como pregador, eu queria você como músico da minha igreja. Eu não queria você abrindo empresas. E às vezes aquela pessoa se dirigiu para uma área, foi até bem sucedido naquela área, mas não era a área de atuação que o Senhor determinou para ela. Então, como que a gente faz para saber disso? A gente precisa fazer esses testes vocacionais para saber qual é a área que o Senhor quer nos usar. Amém? E concluindo aqui a palavra, Deus deu a cada um talentos, habilidades e proficiências para serem usados para a sua glória e para a manifestação do seu reino. Então, descubra qual é o seu talento, ajude o seu jovem a descobrir qual é o talento deles e vamos trabalhar para ganhar outros talentos, multiplicar esses talentos para a glória de Deus.
Amém, irmãos? Até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.